dos Apóstolos, capítulo 28, é o último capítulo de Atos. Esse livro não tem fim. Se você ler, você percebe, né? Acabou acabando, né? Não tem fim. É porque nós ainda vivemos esse tempo, né? A gente está escrevendo o livro de Atos ainda na continuidade daquilo que o Espírito Santo faz através das nossas vidas. Quem achou capítulo 28 de Atos, diga amém. A gente vai ler o verso 1 e 2, depois a gente vai ler dos versos 7 a 10. Atos 28, verso 1 e 2 diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Verso 7. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. Feche os seus olhos e repita comigo. Diga assim: Senhor Deus, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Neste momento, eu me calarei para ouvir atentamente a Tua voz. Eu rejeito toda incredulidade, toda inquietação. O meu coração é terra fértil. A semente da palavra de Deus será semeada e produzirá frutos permanentes para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu peguei esses versículos do capítulo 28, mas na verdade eu quero falar do capítulo anterior. O capítulo 28 é o desfecho de um naufrágio. Você sabe que Paulo, por ser cidadão romano, apelou a César, porque ele estava preso por causa dos judeus, e ele poderia ter sido livre. No entanto, como ele apelou para César, ele foi encaminhado até Roma. Foi colocado um centurião chamado Júlio para acompanhá-lo na viagem. E como você conhece a palavra de Deus, você sabe que essa viagem foi muito prejudicada por causa do mau tempo. No texto que nós lemos, é o desfecho do naufrágio. Eles chegam numa ilha, o texto diz que a ilha é a ilha de Malta, e a Bíblia chama, os nativos de bárbaros, e esses homens, as pessoas daquela ilha, acolheram os náufragos com muita humanidade, com dignidade, com amor, foram muito bem acolhidos. O texto que a gente leu fala de Paulo sendo usado por Deus para curar o pai do homem, do líder ali daquela ilha. E não só aquele homem foi curado, como muitos enfermos. E a palavra de Deus foi proclamada naquele lugar como consequência de uma direção de Deus. O que eu queria pensar aqui nessa noite, olhando para esse texto, o texto que a gente leu, é um texto que nos fala de um desfecho apoteótico, abençoador, onde o reino de Deus é anunciado, manifestado, e certamente vidas se renderam ao senhorio de Jesus. Mas para que esse momento de desfecho tão abençoado acontecesse, eles tiveram que superar algumas coisas muito complicadas. Eles tiveram que lidar com o mau tempo. Eles tiveram que lidar com situações adversas naquela viagem. E alguém comparou a vida
como uma viagem. Alguém comparou a vida como uma jornada. Nós estamos na jornada da vida. E queridos, no capítulo 27, vai nos dar alguns elementos do que o mau tempo faz com a gente. Do que o mau tempo faz, tenta, nos fazer nessa jornada. Algumas consequências acontecem quando a gente atravessa o mau tempo. Algumas consequências acontecem quando o vento contrário chega na nossa vida. Eu estava na minha casa, eu não lembro o dia que foi, a Mônica mandou uma mensagem, e ela falou assim: pastor, ore pelo Vini, porque ele acordou com a dor no abdômen, ele acordou normal, foi para a escola, dor no abdômen, agora eu estou aqui com ele no Samaritano, ele vai se operar de apendicite. E ela contou para mim essa situação, depois eu fui visitá-lo, o Vini já está bom, está até tocando aqui, glória a Deus por isso, foi tão de repente, chegou, porque o vento começa a soprar contrário na nossa vida sem mandar recado, não é verdade? Está tudo bem, de repente, um vento contrário. O vento contrário, na viagem da vida, deixa para a gente algumas certezas. A primeira certeza é que os ventos contrários nos alcançam. Você já foi alcançado por um vento contrário? Vento contrário já soprou na sua vida aí? Estava tudo bem, de repente começou a soprar um vento que te impediu de caminhar? Ou só comigo aconteceu? Levanta a mão, deixa eu ver. Verdade. Sabe o que eu aprendo? Que o vento contrário vem para todos. Ele não distingue rico ou pobre, branco ou negro, amarelo. Ele não distingue gente que teve a oportunidade de estudar, gente que não estudou. O vento contrário vem para todo mundo. Outra coisa que eu aprendo é que ele vem de repente. Eu estava ontem na minha casa à noite, quando de repente chega um WhatsApp da minha mãe: Vladimir, falando para os filhos, a Marlene faleceu. Era uma amiga nossa que trabalhou na minha casa quando eu era criança e viveu ali na minha casa muitos anos. A filha dela hoje mora com os meus pais, meus pais cuidam dela. E de repente chega a notícia: infarto fulminante, e ela já não está mais aqui com a gente. As coisas acontecem com muito dinamismo. Mas o que eu queria pensar com você a respeito de Paulo e dessa viagem, porque a Bíblia diz que o vento sul soprou brandamente, e eles olharam e falaram: olha, dá para a gente seguir viagem. Muito embora Paulo falasse: olha, eu tenho percebido no Espírito que essa viagem vai ser perigosa e danosa. Não só a carga e o navio sofrerão dano, como também a gente, as nossas vidas. Eram 276 pessoas naquele navio. Nós também estamos correndo risco por causa do mau tempo. E muito embora Paulo alertasse que a viagem seria problemática, não quiseram dar ouvidos e seguiram viagem. Por quê? Porque foram iludidos, porque o vento sul soprou brandamente. Eles acharam que a circunstância era favorável. Eles começaram a viajar, e o vento contrário chegou nessa viagem. O que o vento contrário faz com a gente? Muitas pessoas levantaram a mão, talvez todas, tem uma história para contar de um vento contrário. E o que os ventos contrários fazem com a gente? Primeira coisa, e aqui eu queria que você entendesse, o vento contrário como uma analogia, tá? O que o vento contrário faz com a gente quando ele bate? Frustra ou impede as nossas ações. Você já tentou fazer alguma coisa, parece que vem um vento contrário que te impede de realizar aquilo? Você está trabalhando, você está fazendo, você criou coragem, ousadia, destemor e foi, de repente parece que você está indo, mas tem uma força que te empurra para trás. Você quer avançar, você não está vendo o que está acontecendo. Você tenta, você vai daqui, vai dali, você não desiste, mas a única coisa que você consegue é se cansar. Você se sente frustrado, impedido em suas ações. Foi o que aconteceu.
Eles saíram para ir para Roma. E na viagem para Roma, eles começaram, por causa do vento contrário, ser impedidos. E porque foram impedidos, se sentiram frustrados. Você já se sentiu frustrado por começar a fazer uma coisa, você sabia que ia dar certo, e você percebeu que alguma coisa não deixava você avançar, né? Parece que você tinha todas as condições favoráveis, e você começou o projeto e falou, agora vai! Passou um tempo, você está cansado, esgotado e pior, frustrado. O vento contrário tem poder de gerar no nosso coração a frustração. Associado a isso, a Bíblia fala no verso 7, do capítulo 27, que por causa do vento contrário, eles não tiveram condição de prosseguir, de avançar. Eu lembro quando eu jogava futebol, a gente fazia um treino e eles colocavam, sabe aquela câmera de pneu, da roda, né, de pneu, aquela câmera lá da bicicleta, eles colocavam na barriga da gente, a gente tinha que correr, e o cara estava lá te puxando, não deixando você ir. Então a gente, fazendo aquela força, você morria de canseira e não avançava de jeito nenhum. Quando você estava jogando, você não tinha aquela pressão te puxando para trás, você corria bastante. Mas na hora do treino, por mais que você se esforçasse, por mais que você jogasse toda a sua energia, toda a sua força, por mais que você estivesse concentrado para avançar, você não conseguia prosseguir, porque alguém estava te segurando. O vento contrário tem poder de dificultar o nosso progresso. Você já viu? Talvez você seja uma pessoa assim. Você não consegue avançar, você não consegue progredir, você não consegue prosperar. No real sentido da palavra, prosperar é melhorar. E eu melhoro como pai, eu melhoro como filho, eu melhoro como pastor, eu melhoro como crente, eu melhoro. Mas você já viu gente assim, que não consegue prosperar porque parece que tem alguém puxando, ou alguém está atrás puxando, impedindo a pessoa de avançar, ou é o vento contrário que bateu de frente, nos impedindo de andar. Você já andou, quando é criança, né, quando vem aquela ventania, você quer andar, né, contra o vento, fecha o olho para ver se você consegue. Acho que só eu fui criança boba aqui, né? Nossa, como era gostoso tentar fazer isso, aquela ventania. Quando dava ventania eu queria sair para cá de casa, e minha mãe brava comigo, eu queria sair, porque eu queria o vento na cara, e a gente queria andar e não ia, e queria, que delícia. É delícia quando a gente está brincando, mas quando a vida está assim é terrível. A gente está tentando avançar e não progride. Outra coisa, os tempos se tornam difíceis e angustiantes. Quando o vento contrário bate na casa de alguém, quando o vento contrário sopra na vida de alguém, traz consigo tempos difíceis e angustiantes. E não existe nada mais triste do que viver um tempo assim, do que viver um tempo onde há uma força te empurrando para trás, há um poder te impedindo de avançar, e esse tempo se torna um tempo difícil, um tempo angustiante. A Bíblia fala que penosamente, que depois de muito tempo de viagem, aquilo ficava cada vez mais perigoso. E o termo que Paulo usa é que aquele tempo era um tempo penoso. Já viveu um tempo penoso? Muito trabalho e pouco resultado. A Bíblia fala que o vento contrário nos lança para longe do nosso propósito. A Bíblia diz no verso de número 15, que o navio começou a ser arrastado, e eles finalizaram aquela manobra, e deixaram com que o vento os levasse. É aquela música, deixa que como é que é? Vida leva eu, né? Deixa a vida me levar. Olha os pagodeiros de plantão aqui. Ziriguidum. Não, eu sabia ali, eu estava brincando. Deixa a vida me levar. É assim. Quando o vento é contrário,
Por mais que a gente tente ir contra, uma hora a gente vai ter que se render. E vai ter que deixar o vento te levar. Há um outro versículo que diz que eles finalizaram aquela manobra e deixaram ir a léu. Sabe o que é isso? Ao léu. Deixa levar para onde tiver que levar. E o vento contrário tem esse poder. E quando a gente não tem um controle do leme do nosso barco, quando a gente deixa, porque senão o estrago vai ser pior e maior, a gente está se distanciando do destino. Paulo queria ir para Roma. Se você vê o número de cidades que ele passou, você fica cansado de ler. Passou aqui, passou ali, foi protegido por Creta por causa do vento contrário, e foi bem beirando, e penosamente ele foi se esforçando, até que eles não aguentavam mais tanto esforço, e deixaram com que o vento os levasse. E quando a gente deixa o vento nos levar, o vento nos leva para longe do propósito que a gente tinha, o objetivo, o lugar que a gente queria chegar, ele muda. E por fim, pensando em consequências, nos tem o poder de fazer com que a gente perca a esperança. O versículo 20 do capítulo 27 é terrível. Diz que por 3 dias não havia estrela, não havia sol, eles não viam nada, o tempo estava fechado. E a Bíblia diz que fugiu-nos a esperança de sermos salvos. Eles estavam ali, lutando com aquele vento contrário. Depois do vento contrário veio um tufão. E eles estavam ali, veio a tormenta, olha só. Tudo isso na viagem da vida. Tudo isso no caminho, de um lugar para o outro, eles enfrentaram todo esse mau tempo, toda essa tempestade, essa chuva, a ponto de não ter mais, ele olhar para o céu, não dava para ver nada, é só aquela nuvem negra. E a Bíblia diz que fugiu do coração deles a esperança. Você já conversou com gente sem esperança? Eu já contei aqui uma vez, eu fiquei chocado, olhando uma reportagem de um pai chorando, falando da filha que tinha problemas com drogas. O pai falou: já tentei de tudo com a minha filha. A filha devia ter 15 anos. Ela já foi internada em clínica evangélica, em clínica espírita, em clínica católica, em clínica de tudo quanto é jeito, e ela não adianta, ela dá um jeito de sair de lá, e quando eu vejo ela está drogada, eu já planejei o que eu vou fazer. Eu vou matar minha filha, porque assim ela vai ser livre. E depois eu vou ter que me matar, porque eu não vou aguentar com isso. Eu estou sem esperança. Não há mais nada o que fazer. O vento contrário tem esse poder, à medida que ele vai soprando, e o tempo vai avançando, a gente não vê resultado, é só canseira, é só enfado, é só frustração, é só impedimento, é só dificuldade, é só angústia. A gente se vê longe dos objetivos da nossa vida, a gente vai perdendo a esperança. Hoje à noite, eu queria olhar para esse texto e tentar buscar alguns elementos. Como é que a gente pode superar o dia mau? Como é que a gente pode superar o tempo contrário, o vento contrário, as tempestades da vida, no nome do Senhor? Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção: como é que eu supero um vento contrário? Crendo que tudo faz parte de um plano maior. Eu vou dizer algo para você. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas eu sei que tem gente aqui enfrentando um vento contrário, porque senão não tinha autorização para pregar essa palavra. Eu sei que tem gente aqui frustrada, decepcionada, cansada de lutar, e talvez tenha entrado aqui e falado assim: ou Deus fala comigo hoje, ou eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Deus está dizendo para você: eu tenho um plano maior na sua vida, louvado seja o nome do Deus eterno. Olha só a lucidez de Paulo, tanto no versículo de número 24, como no versículo 26, Paulo fala assim para aqueles homens que estão dentro do barco com ele: ei, calma, importa que a gente dê numa ilha, importa que eu compareça perante César, para dar um testemunho do meu Deus. Nós não iremos morrer nesse barco,
O barco vai afundar, mas a nossa vida será preservada, porque Deus tem um plano maior e melhor para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. A tempestade chegou, o vento bateu, mas Deus está me levando e me levará a bom termo, onde Ele quer me levar. Louvado seja o Senhor. Deus tem um caminho melhor e um plano melhor para a sua vida. Esse tempo, esse vento contrário que está soprando, não vai te parar. Aliás, esse vento vai te levar para o lugar da missão, para o lugar onde Deus quer usar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala assim: ei, calma, sabe onde a gente vai parar? Numa ilha. Tem um homem que precisa de mim. Tem um homem que precisa do testemunho de evangelho. E não vai acabar aí a viagem não. Eu ainda tenho que me apresentar lá em Roma. A viagem está difícil. A viagem está causticante. A gente não aguenta mais. O sentimento de frustração é complicado. É terrível lidar com isso. Mas Deus vai cumprir na sua vida o que Ele projetou para você, antes mesmo de você ter nascido. Porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Importa dar numa ilha. E importa que eu compareça perante César para falar do amor de Jesus. Deus vai cumprir na sua vida o seu plano eterno. Louvado seja o Senhor. Diga assim: eu venço um vento contrário, crendo que tudo na minha vida faz parte de um plano maior. Segunda coisa que eu quero deixar com você: como superar as tempestades, os ventos contrários. Primeiro, crendo. Eu vou chegar do lado de lá. Eu já falei aqui do dia da lua de mel, lembra? Você lembra do dia da minha lua de mel? A Silvia morre de medo de andar de avião. Morre de medo. Morre. Dia da lua de mel, estava feliz da vida. E ela tensa. Eu falei: meu Deus do céu, será que eu estou fazendo mal para essa mulher? Acabamos de casar, a bichinha está sofrendo. Depois ela me contou o que é. Bom, primeiro, a gente foi para Porto Seguro, 1h45 de viagem. Eu fui de calça verde. Ela pôs a mão aqui, ó, e ficou aqui a mão. 1h45 depois, ela tirou a mão, estava a marca da mão dela de suor na minha. A hora que nós descemos, ela fez igual o Papa, queria beijar o chão. Aí quando você está com medo, bicho papão aparece. Ela sonhou que na volta o avião caía. Ela foi introduzida no avião, colocaram naquele lugar. E ela falou: se me colocarem nesse lugar, eu faço um negócio, mas não vou. E cada dia que passava, é por isso que ela estava angustiada. Cada noite que a gente chegava no hotel, era um dia mais perto para ela voltar e ter que tomar avião de novo. Então por isso que ela estava angustiada. Sabe o que consolava ela na viagem? Deus tem um plano, Vladimir, o avião não vai cair. Ela acreditava que havia um plano maior. Não era nem na vida dela, era na minha vida. Mas avião quando cai morre quase todo mundo. Então ela falou: então vou me livrar por tabela. Nessa noite Deus está dizendo: eu continuo sendo Deus sobre a sua vida. Há um plano maior, eu estou trabalhando para que ele se realize em você. Não importa vento contrário, importa que você vai chegar no destino. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, a gente aprende que numa viagem assim, a gente precisa eliminar o excesso da bagagem. E aqui eu queria que você prestasse atenção. A Bíblia fala, no verso 18, no verso 19, e lá na frente também no finalzinho do capítulo, por 3 vezes, eles aliviaram o navio. O que eles fizeram? Eles começaram a jogar a carga fora. Jogaram a carga fora. Depois de 3 dias de vento contrário, eles também jogaram a armação do barco. Eles jogaram fora. Lá na frente, no final, depois de eles terem sido recobrados por uma refeição que eles fizeram, eles jogaram fora o trigo, era um navio de carga. Eles aliviaram o peso do navio para não ter maiores prejuízos. E sabe o que a gente precisa fazer na viagem da nossa vida? Quando o vento contrário vem, começar a discernir o que é bagagem excessiva na nossa vida, o que precisa ser eliminado,
O que eu preciso dar um LX na minha vida? Estou fazendo propaganda. Preciso me desapegar de algumas coisas. Tem coisas na alma que a gente carrega, que a gente precisa abrir mão. Senão o excesso de peso vai fazer com que a gente naufrague. Por isso eles aliviaram o navio. Eles foram jogando as coisas. Para quê? Para que a vida fosse preservada. Aproveita o vento contrário e elimina o que é supérfluo da sua vida. Elimina essa luta, essa dificuldade, olha para o coração e fala o que é essencial para a vida e o que não é, que eu preciso me desapegar. O que talvez seja até lícito, mas está atrapalhando a minha caminhada. O que é que eu tenho que abrir mão em prol da minha vida espiritual, para que a vida seja preservada. Você já viu o processo do trigo? Que interessante. O cara colhe o trigo, debulha o trigo, expõe ao sol para o trigo secar, depois moe. Nesse processo, o trigo perde a forma, o trigo perde a estrutura, só que a essência é preservada, ainda vai virar pão, louvado seja o nome do Senhor. Na tempestade da vida, talvez Deus queira tirar de você alguma coisa que está te atrapalhando, e se não fosse o vento, você continuaria carregando isso aí. O vento contrário, alguém já disse, e eu quero reafirmar, o vento contrário é pedagógico. Quando ele sopra, é para que a gente melhore. Quando ele sopra, é para que a gente tenha coragem de eliminar o excesso da bagagem. O que vale é a vida. Tudo o que depõe contra a vida tem que ser eliminado no nome de Jesus. Sabe por que a gente vai fazer 21 dias de consagração? Porque talvez a gente esteja precisando aliviar a carga do coração. Talvez a gente esteja precisando aliviar a carga da alma. Talvez a gente se apegou a algumas coisas que é igual a erva daninha, né, que vai sufocando. E a gente precisa ter coragem, caso contrário, se a gente não sentar e arrancar com a mão, a gente vai perecer. Se eles quisessem preservar a carga, eles perderiam a vida. Mas eles foram corajosos para abrir mão da carga, em nome da vida, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, um relacionamento chega ao fim, porque aquele relacionamento nos levaria à morte. Talvez amizades cheguem ao fim, porque a continuidade daquela amizade mataria a nossa vida espiritual. Talvez a sociedade chegou ao fim, porque se continuasse assim, isso ia roubar tudo de bom que você tem. Você abre mão de princípios e valores, e por causa disso o vento veio, para que você possa entender que o que vale é a vida, não a carga, louvado seja o nome do Senhor. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter coragem. E você vê aqui nessa noite, o Espírito Santo está falando para você agora, o que é que você precisa abrir mão, o que é que você precisa deixar, coisas que estão arraigadas no coração, na alma, coisas que você entende que já absorveu e faz parte do teu ser. Eu te digo nessa noite, permita que a palavra de Deus penetre até a divisão da alma e do espírito, e Ele possa discernir a intenção do coração, e você possa abrir mão daquilo que não é essencial à sua vida espiritual. Você deixa isso de lado, porque isso vai te levar à morte. Eu estou dizendo a alguém aqui, isso está te levando à morte. Ouça o Espírito Santo da verdade. Esse vento contrário chegou, soprou com força. Você está vivendo esse tempo para que você entenda o que é essencial à sua vida. Abra mão disso para que você viva. Louvado seja o nome do Senhor. Cutuca o irmão que está ao seu lado e diga assim: Deus quer que você viva. Abre mão do que te atrapalha. Diga assim: para superar um vento contrário, eu preciso crer que tudo o que me acontece faz parte de um plano maior. Eu preciso eliminar tudo o que é excesso. Eu preciso ficar a sós com o Senhor e afirmar a sua presença. Gente, no verso 23, fala uma coisa que eu acho maravilhosa. Está todo mundo apavorado, aliviando o navio, jogando tudo, todo mundo com medo de morrer.
E de repente Paulo chama o povo à serenidade. Paulo diz assim: ei, 275 pessoas, 276 com ele. Ele chama todo mundo, talvez ele subiu no mastro, talvez ele se colocou num lugar acima. Ei, nessa noite, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo e disse que ninguém vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que o vento contrário vem? Para que você possa, enfim, ter um tempo a sós com Deus. Você está muito atribulado, sua vida está muito agitada, sua vida está muito corrida. Talvez você esteja ganhando muito dinheiro, talvez você esteja tendo êxito no seu trabalho, e você não percebe, mas está cada dia mais distante de Deus. Nessa noite Deus está falando para você que vento contrário muitas vezes é para que a gente possa parar o que a gente está fazendo e ter um tempo a sós com o Eterno, e reafirmar: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo, falando coisas tremendas e preciosas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho lindo esse texto. Eu acho lindo a expressão de Paulo. Paulo falou: eu pertenço a Deus. E quem pertence a Deus, percebe que Deus está com ele mesmo no vento contrário. Percebe que Deus está com ele mesmo o barco naufragando. Você não está sozinho. O que você precisa é ficar sozinho com Deus. Vou falar de novo: você não está sozinho. O que você precisa é ficar sozinho com Deus. Faz quanto tempo você não entra no seu quarto, não fecha a porta e não busca o teu Deus em secreto? Faz quanto tempo você não abre a palavra de Deus e se deleita nas Escrituras? Faz quanto tempo você não fica sozinho, a sós com o Senhor? Gente, não tem coisa mais gostosa do que ficar sozinho com Deus. Como não tem coisa mais gostosa do que ficar sozinho com a nossa amada, é verdade ou não? Que delícia, um tempo a sós, tempo de qualidade. Que como é gostoso a gente ter aquele momento. Deus está falando: esse vento contrário foi permitido sobre você, porque sem ele você não pararia para tirar um momento a sós comigo. Talvez Deus esteja dizendo a você: estou com saudade daquela comunhão que a gente tinha no passado. Estou com saudade quando você entrava no quarto para me buscar. Estou com saudade quando você acordava e falava assim: Deus, hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou consagrar um dia de jejum e oração ao Senhor. Ou então: Deus, hoje eu estou tão atarefado que eu vou acordar mais cedo, só para a gente ter um momento de qualidade, de comunhão, de intimidade. Nessa noite Deus está nos chamando para um tempo de consagração. Você está entendendo isso? Deus está te chamando um tempo para estar a sós com Ele. Gente, eu já falei isso aqui várias vezes. A coisa mais triste para mim é quando alguém que é crente chega e diz: eu estou perdido. Está perdido porque quebrou a comunhão com Deus. A Bíblia diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais viverá em trevas. Eu sou a luz do mundo, e quem anda na minha luz consegue enxergar o próximo passo. Nessa noite Deus está te chamando para um tempo a sós, para voltar a viver como você vivia, a voltar a ter esse tempo com Deus. Gente, a gente não precisa de nada a não ser fechar a porta do quarto e falar: Pai, estou aqui porque eu te amo, estou aqui porque eu te adoro, estou aqui porque eu quero crescer em comunhão e intimidade com o Senhor. Porque quando a gente sai do quarto, a gente pode dizer: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me disse isso. Você pode falar que Deus está falando com você para alguém, depois de sair de um tempo a sós com Deus? Só tem o que falar quem é corajoso o suficiente para reservar um tempo de comunhão com Deus. Quando a gente é corajoso e reserva um tempo de comunhão com Deus, quando a gente sai do quarto, a gente sai do quarto com respostas. A gente entra com perguntas e a gente sai com respostas. Sabe por que você continua com pergunta? Porque você não entrou na intimidade com Deus. Sabe por que você continua aí sem saber o que fazer? Porque você não entrou no momento de comunhão com Deus. Se você entrar, você vai sair e vai dizer: Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou esteve comigo e me deu orientação clara a respeito da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora tem uma coisa que a gente precisa aprender a discernir.
no momento do perigo, no momento do naufrágio, qual é a coisa mais lógica a se fazer? Pular do barco, não é não? Eu vou pular do barco. E aí, quando o naufrágio está iminente, está quase acontecendo, eles deram contra duas correntes, a proa ficou cravada, e a polpa abriu atrás, agora não sei qual que é a frente, qual que é atrás, mas a frente encalhou, e atrás arrebentou. Sabe o que aconteceu com os marinheiros? Eles estavam lançando a proa, e eles na surdina falaram assim: o quê? Eu vou fingir que eu vou lançar a âncora, e vou pegar o bote e vou me salvar. Sabe o que Paulo falou? Paulo chega para o comandante e diz assim: o lugar do salvamento é aqui no barco. Quem estiver aqui no barco, eu respondo pela vida, será salvo. Os que pularem do barco morrerão, não tem mais compromisso comigo. A palavra aqui de novo é permanecer. Na dificuldade eu quero pular fora. Na luta, na incompreensão, na perplexidade, para salvar a gente quer pular. E Deus está dizendo: para salvar fica no lugar do socorro. E o lugar do socorro é o barco. Ele vai ser destruído, mas você vai ser preservado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente começa a fazer alguma coisa e começa a dar errado. E qual é a primeira coisa que passa na cabeça? Eu vou parar de fazer aquilo, vou fazer outra coisa. A gente planta a semente e é tão ansioso que não espera o desenvolvimento natural. A gente quer desenterrar a semente para ver se a coisa está acontecendo. Eu estou no barco, o naufrágio está aí. A palavra de Deus diz: não pule, porque se pular morre. Se ficar o barco vai, mas você fica. Nessa noite Deus está dizendo: não mude de projeto. Continue firme, porque é aí que eu vou te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu estou falando na vida profissional. Talvez você entrou aqui falando: o que eu faço da minha vida? Mudo? Troco? Faço outra coisa? A palavra de Deus para você, e você sabe que eu estou falando com você, a palavra para você é: permaneça. Apenas mude o que precisa ser mudado. Alivie a carga excessiva. Continue crendo que Deus está contigo, e você vai chegar sã e salvo do lado de lá. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, queridos, a gente precisa estar certo de que quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo de Deus esteve com Paulo e disse: Paulo, os que ficarem no barco serão salvos. A carga vai se perder porque não vale a vida. O navio vai se perder porque também não vale muita coisa, mas a vida dos que ficarem aqui serão preservadas. A Bíblia diz que as 276 pessoas chegaram na ilha de Malta sãs e salvas. O capitão deu um grito: quem sabe nadar, nada. Quem não sabe nadar, pega numa tábua, pega no escombro do navio, e Deus te ajude, porque o Deus de Paulo disse que a gente vai ser salvo. E a gente começou a palavra dizendo que eles chegaram em terra firmes. Em terra firme, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu quero concluir aqui dizendo isso: tantas quantas são as promessas de Deus, cada uma delas carrega nelas o sim e o amém. O que Deus prometeu para a sua vida, se você se mantiver alinhado com o coração do Pai, se você continuar firme no barco que é a salvação da sua vida, se você desprezar o que não é essencial, o que você pode eliminar, se você continuar agarrado na confiança de que Ele é confiável de verdade, se Ele disse, Ele vai fazer, algo tremendo vai acontecer na sua vida. Ele vai cumprir toda boa palavra que Ele disse para você. Eu sei que Deus tem promessas para a sua vida familiar. Eu sei que Deus tem promessas para a sua vida profissional. Eu sei que Deus tem promessas para a sua vida ministerial. E nessa noite Ele está dizendo: é necessário que você vá para esse lugar. Talvez você não entenda,
talvez você não compreenda, talvez você tenha medo e vontade de pular para salvar a sua vida, mas Deus está dizendo: eu sou Deus sobre você, e a minha boa palavra haverá de se cumprir em ti, na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eles chegaram, Paulo foi perante César. A Bíblia fala que Paulo, capítulo 28, finalzinho, fala que Paulo chegou em Roma, alugou uma casa, ficou 2 anos pregando a palavra de Deus, e a Bíblia fala que a palavra de Deus foi divulgada naquele lugar. O testemunho que Deus disse para Paulo: Paulo, importa que você vá a César, dar um testemunho, importa que você vá numa ilha. Tudo isso se cumpriu, porque eles se mantiveram no propósito, a despeito do vento contrário, a despeito das cargas que eles tiveram que eliminar. Eles venceram, eles prevaleceram, e Deus também quer que a gente vença e prevaleça no nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Hoje, quando eu preparava essa palavra, uma coisa muito forte veio ao meu coração. E foi exatamente nessa disposição que a gente precisa ter de eliminar algumas coisas da nossa vida. Eu tenho coisas a serem eliminadas. Eu só estou numa posição diferente da sua, mas eu sou como você. A palavra que fala aí, fala aqui. Eu também tenho coisas que às vezes me atrapalham, que às vezes dificultam a minha caminhada. O crente, ele se preocupa muito com o pecado, e faz bem. Só que o escritor aos Hebreus diz: para desembaraçar a vida de todo peso e pecado. O peso é a carga que dificulta a caminhada. Você sabe que os corredores, lá da época de Paulo, eles corriam nus. Sabia disso? Eles corriam nus, para que não tivesse nenhum sobrepeso. Mas olhando para o nosso tempo, é só mudar de prova. Os nadadores, eles se depilam, porque o pelo pode roubar milésimos de segundo e tirar a medalha de ouro. O pelo pode impedi-los de chegar no pódio. O que precisa ser eliminado da sua vida? Talvez sejam pessoas, talvez sejam coisas. Eu não sei como anda a sua vida espiritual, mas eu sei que por permissão do Espírito Santo, a gente tem coisa a ser eliminada aqui. Olha só, eu fico imaginando a luta deles, porque tudo que eles eliminaram custaria caro para eles. Eles eliminaram a armação do navio, que protegia o navio. Eles eliminaram aquilo. Eles eliminaram a carga mais preciosa daquela época, o trigo, que é essencial para a vida. Até isso eles jogaram fora. Mas porque eles fizeram isso, eles chegaram no destino desejado, no lugar da promessa, no lugar da realização, no lugar onde Paulo pôde anunciar o reino e vidas serem conectadas de novo com Deus. Ele pôde dar o testemunho de Deus lá em Roma.
No nome bendito de Jesus de Nazaré. Vamos adorar o Senhor. Fecha os seus olhos, coloca a mão no coração. Peça assim comigo, Espírito Santo. Só um pouquinho. Eu quero que você feche os olhos. Coloca a mão no coração. E repita assim: Espírito Santo, fala ao meu coração, na minha vida, o que precisa ser eliminado. Revela, Espírito Santo, em nome de Jesus. Enquanto a gente canta, você não vai cantar, o ministério vai cantar. Você vai com os olhos fechados, conectados. Você vai deixar que Deus fale com você. Sabe por que Deus não fala com a gente? Porque é só a gente que fala. Experimenta ficar 1 minuto em silêncio. E aí você vai fazer isso agora, em nome de Jesus. Você vai ficar um tempo em silêncio. E o Espírito Santo vai revelar ao teu coração o que precisa ser eliminado da sua vida, que está atrapalhando você na viagem, na jornada, que está dificultando. Em nome de Jesus, enquanto o ministério canta, você vai pensar, você vai ficar aberto em silêncio, ouvindo a voz de Deus no seu coração. A sua jornada. Eu confio no que eu prego. Eu confio no Deus que me manda pregar. Eu sei que o Espírito Santo falou a corações aqui. Eu queria que você acreditasse na direção de Deus, saindo do seu lugar, um ato profético, vindo ao altar, dizendo: Deus, eu estou deixando isso no altar. Eu não quero levar mais comigo, porque isso está me atrapalhando, está dificultando a caminhada, e eu quero chegar no destino desejado. Eu quero ver se cumprir na minha vida o teu plano maior, o teu querer, em nome de Jesus. Enquanto cantamos suavemente, saia do seu lugar. Deus falou com você, é Deus. Não permita que a dúvida roube a bênção da tua vida. Deus falou a você o que precisa ser eliminado, o que precisa ser deixado, o que precisa ser abandonado, e agora é com você. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Saia do seu lugar e venha no altar, em nome de Jesus de Nazaré. Enquanto cantamos, o altar está aberto.
para você que tem algo a deixar aqui, em nome de Jesus. Eu quero estar junto aos teus pés. Sim, meu Deus, tu não falhas nunca, Pois prazer maior e a tua palavra não volta vazia, Senhor. Antes ela cumpre o propósito pelo qual foi enviada, Senhor. Ah, meu Deus, como é bom quando o Senhor nos dá orientações claras. Como é bom quando o Senhor fala. Por mais difícil que seja ouvir a tua voz. Como é bom, Senhor,